Olá, pessoal! Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre os pontos 4.7.5 do edital até o 4.7.8. Nós vamos tratar sobre 4 institutos de uma só vez: suspensão condicional da pena, livramento condicional, reabilitação criminal e efeitos da condenação. Eu estou falando, portanto, dos artigos 77 até o 95 do Código Penal, que aí são dos capítulos 4 até o 7. 4, 5, 6 e 7 do Código Penal, portanto. Eles são institutos que são pós-instrução criminal. A suspensão condicional da pena já tem sentença condenatória. O livramento condicional já está executando a pena. Os efeitos da condenação são analisados no momento do proferimento da sentença. E a reabilitação é após o cumprimento da pena. Então, são institutos que já estão mais avançados aí no próprio processo penal. Alguns processualistas até criticam o fato desses 4 institutos estarem previstos no Código Penal na parte geral, que deveria estar mais focado com o direito material em si, enquanto esses institutos eles se voltam mais para a execução da pena, para o direito processual, enfim. Fato é que topograficamente eles estão na parte geral do Código Penal e assim devemos partir a nossa análise. A começar pela suspensão condicional da pena, que não se confunde com a suspensão condicional do processo, cuidado com isso. Suspensão condicional do processo está lá no 89 da Lei 9.099 de 95. A suspensão condicional da pena está no artigo 77, são coisas diferentes. Aqui já houve denúncia ou queixa, já houve instrução criminal, já houve a sentença, já houve a culminação da pena, já houve até a dosimetria com a fixação da pena, do regime, etc. Então, a suspensão condicional da pena, a qual também é chamada de sursis, um termo francês, são para as penas, são para sentenças que colocam pena privativa de liberdade como a pena e são para aquelas penas privativas de liberdade não superior a 2 anos, o qual poderá ser suspensa essa pena de 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, que as circunstâncias sejam favoráveis, personalidade, antecedentes, etc., e não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, que é a substituição para a pena restritiva de direitos. Veja, portanto, que a suspensão condicional da pena tem um caráter subsidiário, secundário. Primeiro tenta-se o 44, não sendo possível, tenta-se a suspensão condicional da pena ou a sursis, mesma coisa. Tem o chamado sursis etário ou humanitário, que os requisitos são outros, estão previstos no artigo 2º do 77, que é quando o condenado é maior de 70 anos ou as razões de saúde assim o justifiquem, e aí a PPL, né, a pena privativa de liberdade, pode ser de até 4 anos, e aí a pena fica suspensa de 4 a 6 anos. Então, veja que o quantum da suspensão e da pena é acrescido de 2 anos. Ok? Bom, no sursis, o condenado ele fica sujeito a algumas condições, que são estabelecidas pelo juiz. No primeiro ano, o condenado cumpre serviços à comunidade ou fica limitado aos finais de semana. Isso está no artigo 78, parágrafo 1º. Caso ele tenha reparado dano ou seja verificada a impossibilidade de tal reparação e as circunstâncias assim justificarem, o juiz pode substituir por outras limitações, como proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar da comarca, etc. E comparecer mensalmente em juízo. Isso também está no 78, parágrafo 2º. A sentença pode especificar outras condições. Tal suspensão não se estende
as chamadas PRD, né, pena restritiva de direito e multa. Os casos de revogação obrigatória está no artigo 81 e de facultativa no parágrafo 1º deste artigo. Poderá haver prorrogação do período de prova, caso ele esteja sendo processado por outro crime ou contravenção. E, uma vez cumpridas aquelas condições estabelecidas pelo juiz para a sursi, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Essa é basicamente a regulação do sursi. Veja que não tem maiores digressões teóricas e doutrinárias, é basicamente a leitura legal, a análise legal do Instituto. Já o livramento condicional está a partir do artigo 83 e é para aquele condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, cumprida 1/3 da pena, caso ele não seja reincidente em crime doloso e tenha bons antecedentes, ou cumprida mais da metade para o reincidente em crime doloso, ou cumprida 2/3 em caso, mais de 2/3 em caso de crime hediondo ou equiparado e não for reincidente específico. Além disso, além desse quantum, as circunstâncias devem ser favoráveis durante a execução da pena e tenha tido a reparação do dano, salvo a efetiva impossibilidade de fazê-lo. Então, o livramento condicional é uma saída antecipada daquele condenado que está cumprindo pena privativa de liberdade, desde que preenchidos os requisitos. Da mesma forma que a sursi, a sentença do livramento, que é proferida pelo juízo das execuções penais, especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Há os casos de revogação obrigatória no 86 e facultativa no 87. Uma vez revogado, ele não poderá ser novamente concedido e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Uma vez cumpridas as condições, a pena é extinta. E sobre livramento, é basicamente isso. Quanto aos efeitos da condenação, o juiz, ao proferir a sentença, alguns efeitos ele não precisa nem mencionar na sentença porque eles irão ocorrer. São chamados efeitos automáticos ou genéricos, os quais encontram-se previsão no artigo 91. Então, uma vez ocorrido o crime e condenado por aquele crime, o sujeito condenado sofrerá tais efeitos. Quais são os efeitos automáticos ou genéricos? Tornar certa a obrigação de indenizar, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, do produto do crime. Ainda poderá haver a perda dos bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime. E as medidas assecuratórias previstas na legislação processual, arresto, sequestro, apreensão, poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. O artigo 92, ele trata dos efeitos específicos. Eles não são automáticos. O que significa dizer que se o juiz não falar expressamente na sentença daqueles efeitos, eles não irão produzir nenhum tipo de efeito, eles não irão ocorrer. E quais são eles? Quais são os efeitos específicos? Perda do cargo, função pública ou mandato, no caso de PPL, igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração. E no caso de PPL, por tempo superior a 4 anos nos demais casos, bem como
incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela, curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra o filho tutelado ou curatelado. E, por fim, a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Estes são os efeitos da condenação. 91. Automáticos ou genéricos. 92. Específicos e não automáticos. O próprio parágrafo único do 92 fala isso. Ok? Por fim, temos o Instituto da Reabilitação. Artigo 93, 94 e 95. O Código de Processo Penal, lá no finalzinho do Código, fala sobre a reabilitação, mas aqueles artigos estão esvaziados por conta desta previsão no Código Penal. E também tem na LEP, no artigo 202. A reabilitação ela alcança quaisquer penas aplicadas na sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e a condenação. A reabilitação ela incide seus efeitos basicamente sobre os registros dos antecedentes daquele condenado. Isso é bom para que ele consiga emprego e não seja desabonado em eventuais concursos públicos, bem como não sofra o preconceito natural da sociedade de taxar aquela pessoa como condenada e criminosa para o resto de sua vida. Isso é para preservar a sua própria intimidade, honra, privacidade. E ela pode ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta de qualquer modo a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado tenha domicílio no país, tenha dado demonstração efetiva e constante do bom comportamento público e privado e tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade para fazer, ou comprove renúncia da vítima, novação da dívida, etc. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do MP se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa, ou seja, uma PRD ou a uma PPL. Bom, veja que eu fiquei bastante presa à legislação, porque estes institutos são assim delimitados, a lei é autoexplicativa, quando eles caem em prova é a letra da lei. Então é importante se ater aos requisitos, às hipóteses de revogação obrigatória, facultativa, quais efeitos são automáticos, quais são genéricos e qual os prazos de suspensão, de livramento, reabilitação e etc. Ao quantum da pena, para os efeitos. Então, se atentem às minúcias da lei e façam a leitura dos artigos 77 a 95 para entender melhor a didática, a dinâmica desses 4 institutos, ok? Muito obrigada!